Só não consegue os objetivos quem acredita que as coisas são fáceis. Você certamente já ouviu essa frase e se você é como eu, ficou muito tocado por ela, porque tem um conhecimento, uma sabedoria muito grande. E não é à toa que essa frase é do Silvio Santos. Quem de nós não gostaria de conhecer o Silvio Santos e poder beber aquele conhecimento de sabedoria que ele tem e que fizeram dele um grande empresário. Mas veja que sabedoria ele nos traz. Ele diz que não alcança o sucesso quem acha que as coisas são fáceis. Mas certamente eu não tenho dúvida que milhares e milhares de pessoas no mundo já pararam diante daquela televisão, lá assistindo o SBT e já devem ter dito para si mesmos: esse homem deu sorte. Silvio Santos cresceu tanto porque certamente para ele as coisas sempre foram muito fáceis. Não é verdade. Não só não é verdade para ele, como não é para ninguém. A verdade é que as coisas também não são tão difíceis e tão impossíveis, mas é preciso buscá-las. É preciso trabalhar. Não vai cair do céu, literalmente não vai cair do céu. Algumas pessoas acreditam que aquela frase que diz é preciso ter força de vontade é suficiente. Basta querer, também não é verdade. É preciso ter atitude transformadora. Faça aquilo que você pode fazer agora, do jeito que você tem condições de executar. Comece, realize. Se a sua empresa é um projeto ainda, se ela ainda não existe, comece a fazer agora. Se a sua empresa já existe, não é aquilo que você sonhou, que você deseja, comece a colocar em prática aquilo que faz parte do seu sonho e que você pode começar a partir desse momento. Eu conheço uma história de um empresário aqui na Bahia que tem uma rede, acredite, uma rede de restaurantes. E ele começou vendendo comida, sabe aonde? Na casa dele. Passou por uma crise financeira muito grande e foi parar dentro de casa, desempregado. Mas só que ele tinha um dom muito grande que era cozinhar. Ele amava cozinhar nos finais de semana para os amigos e fazia um churrasco maravilhoso. Então ele começou a pensar: já que eu preciso pagar as minhas necessidades. Veja que ele não foi para o fundo do poço, ele não se enterrou, ele simplesmente não fugiu do momento em que a vida lhe convidava a dar uma retomada. Ele me contou uma vez que diante daquela dificuldade ele pensou: bom, se eu agrado os meus amigos, se eles ficam felizes quando vêm passar o dia comigo, comendo o meu churrasco, será que eu não passaria a fazer isso um negócio? Será que eu não poderia fazer desse negócio algo diferenciado? E olha que eu estou falando de um empresário que tinha naquele momento um excelente poder aquisitivo, que tinha naquele momento, antes da crise, uma condição estável, totalmente estável, mas foi surpreendido por uma mudança muito brusca no mercado. Ele não havia se planejado para momentos de crise, ele não sabia lidar com crises, ele não tinha reservas, ele não tinha uma série de condições que eram necessárias para atravessar aquele momento de turbulência. E não aguentou, literalmente o que ele me disse: entreguei as contas. E assim, em casa, ele resolveu começar a fornecer quentinhas. Começou a construir na sua estrutura, da sua casa, na área de lazer, uma churrasqueira um pouco maior, e começou a preparar aquele churrasco com feijão tropeiro. Quem aqui da Bahia conhece muito bem o que eu estou falando, o pessoal do Nordeste sabe, com aquela saladinha, vinagrete, ou seja, já dá para ficar com água na boca, eu também. O fato é que ele começou a preparar aquilo ali e começou a divulgar e a vender. Ele começou a vender, as coisas foram acontecendo, só que em um momento ele percebeu que aquele volume de venda que ele fazia não era o suficiente para manter as suas despesas. Então ele teve uma ideia. Ele resolveu fazer uma propaganda na internet a respeito das suas quentinhas. E fez mais ainda. Ele resolveu ser o garoto propaganda daquelas quentinhas. O que chamou a atenção é que ele era um empresário muito conhecido naquela cidade. Ele era muito conhecido naquela região. E as pessoas começaram a entrar em contato com ele para saber se ele tinha colocado um restaurante. E ele disse que sim, mas que havia aprendido um método diferenciado, de prestar aquele serviço e que não iria
abrir a princípio uma estrutura física, que havia, recebido a orientação de um consultor e que estava fazendo uma pesquisa de qualidade, e que essa pesquisa de qualidade, notem, era realizada através das entregas de quentinha. E que durante um período de 6 meses ele iria se comportar assim. Depois viriam as 2 fases, e eu perguntei a ele: quem foi que te deu essa estratégia? Ele falou: Sérgio Alex, foi o que me veio na cabeça na hora. E eu simplesmente falei, e pasme, apenas 5 meses depois ele estava com um restaurante aberto. Era o primeiro restaurante dele. Ele também não fez uma estrutura grande, ele fez uma estrutura pequena para receber apenas uma meia dúzia de pessoas, como ele me falou. Não porque eu quisesse experimentar o negócio. Eu já sabia que daria certo, eu já sabia que as pessoas estavam gostando, mas é porque eu não tinha condições de alugar um espaço maior. E ali continuou fornecendo as quentinhas e foi abrindo outros espaços pequenos pela cidade. Então um empresário amigo dele questionou: mas fulano, por que você não abre logo um restaurante grande? As churrascarias são espaços grandes e você faz algo tão pequeno. Ele falou: não, é porque é a orientação que eu recebi também de uma consultoria, distribuir pela cidade os pontos menores, até porque o nosso objetivo não é fazer uma churrascaria nesse formato, mas é poder atender os nossos clientes nas expectativas dele e especialmente facilitando o acesso deles a nosso produto. Feito isso, o que eu posso lhes dizer? Hoje ele tem 18 restaurantes. São 18 restaurantes extremamente conceituados, que não são só na sua cidade, mas na região. E eles são grandes estruturas. O que eu posso te dizer é: comece agora, do jeito que você pode, com aquilo que você tem, e você irá muito mais longe do que imagina. E não tenha dúvida, se você olhar para o lado e não encontrar alguém que confie em você, quem precisa confiar primeiro é você. E você já tem uma outra pessoa que confia e tem certeza do seu sucesso. Essa pessoa sou eu. Vá lá, faça a diferença, faça dar certo, faça acontecer.